Pela 10ª vez, o Congresso tenta aprovar um dos maiores clamores do povo brasileiro, o voto impresso. E neste vídeo, você mais uma vez descobrirá toda a verdade por trás da resistência a um projeto de Bolsonaro, o PL 1169 de 2015. Nós fazemos eleição desde 1996 num método ilegal, inconstitucional, antidemocrático e fascista. Porque aquilo que era do povo passou a ser do Estado, para o Estado, pelo Estado. Isso é fascismo. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O poder legislativo é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, ainda mais sendo o único a refletir, de forma plena, a pluralidade da sociedade por meio de seus representantes eleitos. Mas esse poder há muitos anos vem sendo atacado pelo STF. Essa semana o STF decidiu analisar a possibilidade de uma interpretação além dos limites tradicionais sobre o Marco Civil da Internet. O deputado Marcel Van Hatten respondeu que isso não é julgamento, é sessão de votação legislativa, usurpação clara e inconstitucional das funções do Congresso Nacional. Por mais de uma vez, o STF alargou o entendimento da lei com o fórceps para agir politicamente. E tudo leva a crer que não há limites para os togados. Não há nada que eles não possam fazer. Ontem, o jornalista Eli Vieira afirmou que ele seria o dono do domínio morteademocracia.com.br. Hoje, o domínio, com denúncias contra Toffoli, está fora do ar. Estamos diante de um regime de censura e, pior, com a participação plena das nossas instituições. Inclusive, o recente ataque da Polícia Federal a Jair Bolsonaro tem todos esses elementos políticos. Afirmar que havia um golpe arquitetado desde 2019 é pura panfletagem. Bolsonaro sempre foi um crítico do sistema eleitoral eletrônico e não era o único. Roberto Requião, tradicionalmente alinhado à esquerda, também expressou críticas ao modelo de urnas eletrônicas e continua a questioná-lo até hoje. E se criticar é ataque à democracia, então Bolsonaro estava planejando o golpe desde 2015. No dia 16 de junho de 2015, Bolsonaro agradeceu ao povo após a vitória a favor do voto impresso. Câmara aprova voto impresso. Por 433 vezes 7, a Câmara aprova nossa emenda número 10, que obriga o voto impresso ao lado da urna eletrônica. É o fim da possibilidade de qualquer fraude por ocasião das futuras eleições. Agradeço a todos vocês que me ajudaram a difundir a importância dessa emenda. E um destaque, aprovado por 433 votos e 7 contra. Todos queriam o voto impresso. Bom, tem um ministro aí que criou o flagrante atemporal de vídeo gravado. Sendo assim, será que Bolsonaro poderá ser condenado por planejar um golpe em 2015, quando Dilma tentou vetar o voto impresso? O Congresso derrubou o veto do voto impresso. Meus cumprimentos ao deputado Rodrigo Maia, relator do projeto da reforma política, onde acolheu a nossa emenda. Para 2018, a certeza de não mais existirem as fortíssimas suspeitas de fraude por ocasião das eleições. E agora na reforma política eu tive a oportunidade de relatar a emenda constitucional e agora o projeto de lei, em que tive a oportunidade de incluir a questão do voto impresso por ideia, proposta e trabalho do deputado Jair Bolsonaro, que no início desse debate talvez tenha sido um dos poucos deputados que acreditava que nós pudéssemos incluir na emenda constitucional
e depois no projeto de lei que tive a oportunidade de também relatar. Então quero agradecer ao deputado Bolsonaro, agradecer ao plenário. A decisão de derrubar o veto do voto impresso é uma vitória da sociedade brasileira que pode ter o direito, a partir das eleições de 2018, de recontar qualquer uma das urnas. E com um detalhe, foi o TSE que orientou Dilma a vetar o voto impresso. A implementação de sistema misto de registro eletrônico e impresso já havia sido incorporado em 2002, com a Lei 10.408, que alterava o Código Eleitoral. Em 2004, o STF, sob o argumento de custos elevados, derrubou a proposta. Mais tarde, em 2009, a Lei 12.034 tentou reintroduzir o voto impresso, mas o STF declarou a medida inconstitucional em 2011, citando o risco ao sigilo do voto. Em 2015, já não havia mais justificativas, afinal nossa democracia não deveria ter um preço. Mas em 2018, o STF mais uma vez a derrubou. E olha que temos vídeo do TSE que demonstra o processo através de uma urna que foi testada em 2002. Repito, em 2002, em Sergipe e Distrito Federal. Na página do Senado, podemos ler em 2016 a opinião do ministro do TSE, Henrique Neves. O tribunal não é o dono nem o senhor da razão. É um órgão criado para evitar fraudes eleitorais, para conduzir o processo eleitoral. Estamos completamente abertos para receber os representantes dos partidos políticos, do Congresso Nacional, da Academia e de quem desejar apresentar alguma solução que possa contribuir para o processo eleitoral. Seja de quem for a sugestão, vamos examinar. A posição do TSE é de colaborar e aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Portanto, críticas ao sistema, principalmente de especialistas, não deveriam ser criminalizadas. Mas esse passado de amplo debate e liberdade parece ter se perdido, deixando no lugar um ambiente de intolerância e divergência. O TSE também alegou mais de uma vez dificuldades técnicas. O interessante é que o Paraguai conseguiu resolver as suas dificuldades técnicas com uma abordagem simples e eficiente. La opción de candidato a concejal de tu preferencia. Si no estás seguro, puedes dar modificar y si estás seguro, le das directamente confirmar e imprimir. Y por último, para corroborar tu voto, acerca el boletín al lector verificador. Y eso es todo. Votar es re fácil. Los perros, voten pues. Mas foi em 2021 que a coisa ficou feia. A PEC apresentada pela deputada Bia Kicis buscava instituir a impressão do voto. Não havia mais justificativas para derrubar mais uma decisão colegiada que ouviu vários especialistas. Mas o TSE, novamente, com o Barroso à frente, adentrou no cenário político. Bom, naquela época, reuniões a portas fechadas ocorreram. A troca de parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em 2021, foi o ato mais antidemocrático daquele ano. A deputada do Cidadania, Paula Belmonte, denunciou: "Fui retirada da comissão do voto impresso. Deputados que são a favor do tema foram trocados por parlamentares contrários. É absurdo irem contra algo que torna a eleição brasileira mais moderna e transparente." Mais uma vez, o voto impresso está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. E, mais uma vez, somos alertados pelos mesmos especialistas que os ministros do TSE parecem tentar ignorar. Como já colocou o deputado Zé Medeiros, eu estou aqui por designação da ministra Carmen Lúcia, que é quem fala pelo Tribunal Superior Eleitoral, nossa presidente. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional,
não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Esse debate está no foro correto, a Casa do Povo. Eu ajudei ao senador Requião e ao senador Tuma na redação da primeira lei do voto impresso, projeto de lei de 99. Aquele projeto de lei sofreu muitas interferências do TSE, que não queria a questão do voto impresso. O projeto de lei que foi aprovado no final era completamente diferente do que a gente havia escrito, do Requião, tanto que no nosso grupo a gente chamava de lei Jobim, não de lei Requião, porque estava todo alterado em função da interferência do Jobim. Ela foi derrubada. E essa derrubada se deu com eventos muito similares que ocorreram agora há pouco, né? Quando estava tendo o projeto o ano passado, 2 anos atrás, o projeto da deputada Bia Kicis. Mas eu acho importante ressaltar que ele é o administrador eleitoral. E ele, como administrador, ele interferiu sempre no andamento dos processos legislativos. Surge uma questão que agora o ministro Cássio acabou de citar. Ele falou sobre a discrepância na contagem papel e eletrônica. Como resolver esse problema? Mas isso aí é uma falácia, que não tem o menor sentido. Eu participei como observador eleitoral internacional de 2 eleições na Argentina e uma no Equador. Ela grava o voto no papel e grava num chip que tem no próprio papel. Então, é uma cédula que tem um chip eletrônico e tem o papel impresso. Então, só aquele documento, aquele papel com o chip é que tem o voto. A máquina não tem o voto. Então, ela não emite um BU no final do dia. A contagem que tem na Argentina é a contagem dos votos. Nesse voto em papel é contado no final do dia, na própria sessão eleitoral. Em meia hora eles contam, cada sessão eleitoral conta em meia hora. Não tem discrepância, não tem com que discrepar. Não tem sentido existir o registro digital do voto para ter discrepância com contagem pública do voto. Isso que eles chamam de auditorias, né? Por exemplo, a apresentação dos programas do código-fonte. A lei prevê que seja apresentado todos os códigos aos partidos políticos. Eles nunca cumpriram isso direito, nunca cumpriram. 6 anos depois, o fornecedor do código do sistema operacional, que era o Virtus, ele confessou numa audiência no TSE e depois aqui na Câmara em 2007 que o código-fonte do sistema operacional Virtus nunca foi auditado por partido nenhum. É necessário que seja contado. E só considerar que só a contagem pública dos votos gera a apuração. O resto não é. A contagem do registro digital do voto não é apuração. O eleitor nem viu o registro digital do voto. Pô. Então era isso que eu queria dizer, senhores. Não adianta, enquanto houver essa acumulação de poderes, concentração de poderes nas mãos da Suprema Corte, sendo administrador eleitoral, regulamentador do processo eleitoral, eles distorcem, eles interferem. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vi pessoalmente pressões sobre parlamentares, né, deputados e senadores, por ministro do TSE e do STF, para que não aprovasse ou desaprovasse as leis. Tem tudo citado, tem tudo documentado lá no meu site, tudo descrito. Eu quero esclarecer isso aqui, porque eu tenho sido perseguido no meu estado, massacrado, porque ajo aqui como cidadão. Aqui está escrito, eu sou procurador do estado de Mato Grosso do Sul, para que os senhores saibam que eu sou um profissional do direito, alguém que está há 30 anos trabalhando com direito público, estudando direito público e a hermenêutica constitucional. É uma pena que o ministro do STF já tenha ido embora, e ele tenha vindo aqui e não tenha dito absolutamente nada sobre a ciência do direito. É uma pena. Esse assunto não é da matemática, não é da informática. As proposições racionais a respeito desse assunto estão na ciência do direito. Democracia, cidadania, voto, princípio constitucional da publicidade, as cláusulas pétreas, tudo isso é matéria da ciência do direito, não é da informática. Pelo amor de Deus. Sufrágio é algo totalmente diferente de voto. Sufrágio não é voto. Sufrágio é uma expressão metafórica que remete a uma decisão tomada debaixo da autoridade do fragor. A raiz dessa palavra é frangere, colisão de partes. E que partes? Os votos. Saiam dessa prisão, essa falácia do espantalho. Quando eu digo que são os ministros do STF que decidem a eleição, e eu enfatizo isso, é porque são eles que apuram a vontade majoritária, e o resultado da eleição é a vontade majoritária. Se fazem pelo bem ou pelo mal, não posso provar. Por que eu digo que eles decidem a eleição? Porque só eles, e absolutamente só eles,
sabem como se procede a apuração da vontade majoritária. E o elegere, a escolha, é a vontade majoritária que decide. Não é por acaso que está além disso, importa quem conta o voto. O sufrágio não acaba quando você deposita sua vontade no sistema. O sufrágio é o fragor das vontades individuais. E eles não querem perder o poder de controlar o destino de um país continental com 200 milhões de habitantes. E voltando à semântica, o que é auditoria? É absolutamente irracional que há 28 anos nós, povo brasileiro, estejamos assistindo um teatro ridículo. Não há absolutamente nenhuma auditoria no serviço eleitoral, porque é o próprio agente do serviço eleitoral que fiscaliza a sua própria conduta. Isso não é auditoria, isso não é audire. Entendam o absurdo de se esperar que alguém fiscalizando a própria conduta esteja fazendo algo que possa pôr em risco a sua própria conduta. A substância do voto é a vontade individual. Votos não são fungíveis. E se alguém disser que a amostragem é para mostrar o funcionamento do equipamento, o enredo piora. Porque olhar o que uma máquina faz não significa que eu sei o que a outra máquina faz. Vejam, o problema é semântico. Os senhores precisam entender por que a Corte Constitucional da Alemanha recusou o voto eletrônico. E as razões são jurídicas, não são matemáticas nem informáticas. O público é o atributo do ato, não do agente. Tem muito agente público cometendo atos que não são públicos. Entenda, público é aquilo que está na compreensão do povo, porque público, esse adjetivo, significa do povo. O povo deve se apropriar pela compreensão do ato do escrutínio. Nós fazemos eleição desde 1996 num método ilegal, inconstitucional, antidemocrático e fascista. Porque aquilo que era do povo passou a ser do Estado, para o Estado, pelo Estado. Isso é fascismo. Diante a todos esses fatos, podemos afirmar que já somos uma Venezuela imatura. A pergunta agora é: vamos esperar ela ficar madura? Se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.